Sabe, quase tudo que a gente conhece da internet é só a pontinha do iceberg. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo para desvendar as camadas ocultas da web, um universo que vai muito, mas muito além do que aparece na nossa busca do dia a dia. O nosso objetivo aqui é desmistificar o que são a Deep Web e a Dark Web, e separar o que é fato do que é ficção. Pensa só em tudo que a gente acessa no dia a dia. Notícias, redes sociais, vídeos. Parece uma coisa infinita, né? Mas e se eu dissesse que tudo isso é só uma pequena, minúscula fração de toda a internet? Pois é, existe um mundo de informações, dados e sites que simplesmente não aparecem no Google. A grande pergunta é, o que, afinal de contas, está escondido por lá? Olha, a resposta é de cair o queixo. Acredite se quiser. Mais de 90% de toda a internet não é indexada pelos mecanismos de busca. A melhor forma de imaginar isso é pensar num iceberg, sabe? A gente só vê aquela pontinha que fica para fora da água. A massa gigantesca, a maior parte do gelo, está completamente submersa, invisível. É exatamente aí que a nossa exploração de hoje começa. Então, este aqui é o nosso mapa para essa jornada. Primeiro, a gente vai além do Google para entender as camadas da web. Depois, vamos desmistificar a Deep Web, essa que a gente usa todo dia e nem sabe. Em seguida, vamos mergulhar na tecnologia por trás da Dark Web, explorar os dois lados do anonimato e, claro, fechar aprendendo a navegar com segurança em todo esse ecossistema. Vamos lá? Para começar, a coisa mais importante é sacar que a internet não é um bloco único. Ela é dividida em 3 camadas bem distintas, cada uma com suas próprias regras, suas características e, claro, suas formas de acesso. Vamos mapear cada uma delas. Essa aqui é a internet que todo mundo conhece, né? A pontinha do iceberg. A Surface Web é onde estão todos os sites públicos que a gente acha em navegadores como o Chrome ou o Safari. Portais de notícia, redes sociais, blogs, é a parte fácil de rastrear. Só que o mais maluco é que isso não chega nem a 5% da internet inteira. Beleza, agora a gente começa a afundar no bom sentido, claro. A Deep Web é, de forma bem simples, todo o conteúdo que os buscadores não conseguem indexar. Pensa assim, tudo que precisa de uma senha para entrar. Seu e-mail, a conta do banco online, os bancos de dados da faculdade, a intranet da empresa onde se trabalha. Não há nenhum bicho de 7 cabeças, é só privado. E lá no fundo mesmo, bem no fundão do iceberg, a gente encontra a Dark Web. É super importante entender isso. Ela é um pedacinho da Deep Web, mas com uma diferença crucial. Ela foi escondida de propósito. Para chegar lá, precisa de softwares especiais como o navegador Tor, que foram criados com um único objetivo: garantir o anonimato total, escondendo quem acessa e de onde acessa. Essa tabela aqui deixa tudo bem mastigadinho. Olha só a linha Acesso, por exemplo. A Surface Web usa os navegadores que a gente já conhece. A Deep Web, um login e senha. E a Dark Web, um programa específico. A Surface é pública, a Deep é restrita e a Dark é anônima. Ok, agora vamos derrubar um dos maiores mitos que existem por aí. Quando alguém fala em Deep Web, muita gente já pensa em coisa perigosa e ilegal. A verdade, na real, é que ela está na nossa rotina online e a gente nem percebe. A gente acessa a Deep Web todo santo dia, sem nem se tocar. Toda vez que se digita uma senha para ver o e-mail, checar o saldo do banco, ou até para entrar na Netflix, a gente está navegando numa área que faz parte desse espaço. Ou seja, a Deep Web existe, em primeiro lugar, para proteger a nossa privacidade e os nossos dados. Simples assim. Então, o que a gente precisa ter em mente é que a imensa maioria do que está na Deep Web é coisa legítima e super necessária. Estamos falando de prontuários médicos, de bases de dados de pesquisas científicas, das intranets das empresas. O foco aqui é segurança, é restringir o acesso e não esconder coisa errada. Bom, agora sim, vamos mergulhar naquela camada que dá um frio na espinha e gera um monte de curiosidade, a Dark Web. O que faz ela ser tão diferente é justamente a tecnologia, que foi toda pensada para o anonimato completo. A tecnologia por trás disso é simplesmente fascinante, e a mais famosa é o Tor, que significa The Onion Router. O nome Onion, que quer dizer cebola em inglês, é a analogia perfeita. Pensa numa cebola mesmo. Seus dados são um miolo. O Tor enrola esses dados em várias e várias camadas de criptografia. A cada salto que a sua conexão dá para um servidor voluntário no mundo, uma camada descascada, revelando só o próximo passo. No fim das contas, é impossível rastrear de onde a cebola original saiu. E agora se prepara para uma informação que talvez exploda algumas cabeças. O Tor não foi criado por hackers num porão escuro, não. Ele foi criado lá no fim dos anos 90 pela Marinha dos Estados Unidos. Isso mesmo.
O objetivo original era proteger as comunicações dos seus próprios espiões. É uma baita ironia, né? Uma ferramenta de privacidade criada por um governo que hoje é usada por cidadãos para se protegerem justamente da vigilância. Pois é, esse anonimato todo poderoso acaba sendo uma faca de dois gumes. A Dark Web vira um palco tanto para coisas incríveis como a defesa da liberdade, quanto para crimes horríveis. Olha, de um lado, esse anonimato é uma ferramenta essencial para a sobrevivência de muita gente. Ele protege jornalistas e ativistas que vivem sob censura, foi fundamental na Primavera Árabe e permitiu que gente como o Edward Snowden divulgasse informações de interesse público. Mas, por outro lado, e esse é um lado muito sombrio, esse mesmo anonimato é um porto seguro para o que existe de pior. Ele abriga mercados de drogas como o famoso Silk Road, a venda de dados roubados e o que é mais nojento e revoltante de tudo, o compartilhamento de conteúdo de abuso infantil. Algo que, claro, tem que ser combatido com toda a força do mundo. Beleza, com tudo isso na mesa, a pergunta que fica é como a gente se protege nesse cenário todo? Conhecer os riscos é, sem a menor sombra de dúvida, o primeiro passo e o mais importante para navegar com segurança em qualquer lugar da internet. Olha, entrar na Dark Web sem estar preparado é pedir para ter problema. É se expor a todo tipo de malware que pode roubar suas informações, a golpes e, claro, a conteúdos extremamente violentos e perturbadores. E vale lembrar uma coisa muito importante. Ser anônima não quer dizer que é terra de ninguém, tá? As agências de segurança monitoram sim as atividades ilegais por lá. Mas a boa notícia é que a melhor forma de se proteger online usa práticas que servem para a internet inteira, não só para lá. Usar senhas fortes e diferentes para cada site, ativar a autenticação de 2 fatores em tudo que der, manter o antivírus e o firewall em dia e o principal, ter aquela desconfiança saudável com qualquer link ou download suspeito. Hoje em dia, existem até serviços que avisam se os seus dados vazaram e apareceram na Dark Web, o que ajuda muito a gente a reagir rápido. E com isso a gente volta para a nossa imagem do iceberg lá do começo. A maior parte da internet está debaixo d'água, na Deep Web. Mas isso serve principalmente para proteger informações. A Dark Web, a parte realmente perigosa, é só a pontinha mais funda desse iceberg. No fim do dia, entender como tudo isso se encaixa é a ferramenta mais poderosa que a gente pode ter para navegar com segurança. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O anonimato online, essa ferramenta que permite tanto o bem quanto o mal, deveria ser visto como um direito fundamental para proteger a liberdade de expressão ou como um perigo inevitável que precisa ser controlado? É uma pergunta super complexa, que não tem resposta fácil e que talvez seja um dos maiores dilemas da nossa era digital.